Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o teste de Durbin-Watson aplicado a dados ecológicos. Vocês podem ver aqui que eu estou na minha página do SlideShare, que está no perfilzinho, e eu vou utilizar essa apresentação que está postada no mesmo. Por quê? Porque a apresentação original eu estou com dificuldade de encontrar, mas acho que é tranquilo a gente fazer isso. Então eu peguei aqui, cliquei nela, baixei, né? Cá estou no slide que interessa. Então nós vamos falar de um teste que é utilizado para detectar a autocorrelação dos erros de uma regressão, tratando de um valor y em função do valor x. O valor y é o dado que você coletou no campo, por exemplo, número de flores nas plantas, e o dado x é a distância entre as plantas, por exemplo. E aí a gente vai testar se essas plantas possuem autocorrelação quanto à variável y. O interessante é a gente falar aqui sobre esse teste, que ele é um teste que deve ser aplicado somente quando os dados são coletados em transecções, em linhas, na beira de uma estrada, numa linha de tensão, né, de alta tensão, por exemplo, torres de alta tensão, dados desse tipo. Dados com coordenadas x, y, vocês vão trabalhar com semivariogramas, que é uma outra aula que a gente vai ver, ou com o índice de Morin. Então aqui é um caso bem simples, começa bem simples pelo menos, e a gente vai tratar aí de dados que são coletados numa única linha. Então você vai ter valores de y associado a distâncias x, onde esses valores foram coletados. E tudo vai girar nessa única dimensão, né, praticamente, da linha. Quem inventou o teste, aqui estão eles, né, o James Durbin e o Watson. Tá? E é uma forma poderosa e é o teste mais conhecido no mundo a se fazer com dados que utilizam análise de regressão. Tá? Então você primeiro, antes de fazer esse teste aqui, você vai ter que fazer uma análise de regressão e ir em busca dos erros. Vamos falar um pouco sobre autocorrelação. O que é isso? O que é autocorrelação? É a propriedade de variáveis aleatórias, né, separadas por uma dada distância, possuírem pares de valores mais ou menos similares do que seria esperado. Tá? Em pares de observações aleatoriamente associadas, segundo o Legendre. Traduzindo, você mediu o número de frutos numa árvore que está a 10 metros da outra árvore. Então, se o número de frutos de uma árvore em relação à outra for muito maior do que seria esperado ao acaso, ou muito menor do que seria esperado ao acaso, você está em uma situação de autocorrelação entre esses valores em função de uma dada distância entre as árvores. Se o valor a diferença entre os valores de frutas entre uma árvore e outra está dentro do que seria esperado por puro acaso, né, por puro caos, então você não tem autocorrelação. E por uma outra forma de explicar seria a falta de independência entre erros de dados de campo devido à proximidade geográfica. Tá? Então existe uma dependência nos dados. Isso se chama autocorrelação. Então, nesse caso, a variável que você está trabalhando, ela pode ter manchas de valores similares. Tá? Algumas áreas geográficas que você fez a linha, o transecto, existem valores muito similares. Eles podem ir aumentando, depois podem ir diminuindo, né? Mostrando que ali existe alguma coisa que influi nos valores. Tá? Uma dependência, pode ser uma mancha, onde o solo é mais úmido, qualquer coisa desse sentido. Tá? O livro onde trata de forma bastante aprofundada tudo isso, que é um livro muito bom para analisar dados de ecologia, é o Numerical Ecology, livro dos Legendres. Tá? E aqui também tem outro trabalho muito importante deles, a Ecography, consequências da estrutura espacial no desenho e análise de dados ecológicos. Tá?
de campo. Mais algumas ideias. Então, os valores da variável y, né, a variável dependente, que explica a regressão, determinam mais o valor observado no centro geográfico da avaliação do que valores de outras variáveis. Tá? Então, se você fizesse uma correlação entre y e outras variáveis ali perto onde você coletou os dados, não teria correlação. Mas sempre tem uma correlação entre um valor y coletado e um outro valor y coletado nas proximidades. Tá? É disso que trata a autocorrelação. Existe uma correlação maior entre os próprios valores que você está coletando em y, né, o número de frutos na árvore 1, com a árvore 2, com a árvore 3, com a árvore 4, do que o número de frutos na árvore 1 com qualquer outra variável no espaço. Tá? Aí se diz que há uma correlação em y. E aí uma outra forma de entender isso é que o valor da variável y num dado local resulta de um processo dinâmico intrínseco, né, produzido pela própria variável y. Tá? Vejam só isso. Tá? Pode ser genético, pode ser qualquer coisa que está inerente a y. Bom, isso aqui eu vou deixar para vocês lerem aí com uma informação adicional, não é tão importante agora. Agora nós vamos falar sobre a análise de regressão e o teste propriamente dito. E já tem sempre à esquerda aqui algumas referências para vocês aprofundarem. Então esse teste também é chamado de teste DW, né? Foi desenvolvido sobre a razão de von Neumann V, a gente vai falar sobre o que é isso, em 1950, pelos cidadãos que levam o nome do teste. Aqui eu usei uma letra em russo, que é qual é a estatística do teste Turing-Watson? É a estatística D. Tá? Só que eu usei aqui esse D russo para não confundir com outros Ds que tem por aí. Tá? Então, ela é uma estatística associada ao coeficiente de autocorrelação dos erros de uma regressão linear simples. Depois nós vamos falar em detalhe o que é cada coisa dessas. Mas já vou adiantando que o erro da regressão é a diferença entre um valor observado com o valor estimado pela reta de regressão. Tá? Então, a reta de regressão ela é uma linha reta, é claro, que passa por meio dos pontos que você coletou. É um modelo matemático para mostrar relações entre pontos, né, entre os resultados de y com as distâncias de x. E o quanto essa reta passa perto de cada ponto, se ela passar realmente em cima do ponto, o erro é zero. Tá? Se ela passar longe do ponto, o erro é grande. Então, você vai fazer os valores que seriam estimados pela reta, menos os valores observados, você vai ter os erros. E é sobre esses valores de erros que é feita o coeficiente de autocorrelação ρ, e é em cima desse coeficiente de autocorrelação ρ que é calculada a estatística do teste, para ver o quanto esse coeficiente é significativo ou não. Quanto mais ρ se aproximar de 1, maior a autocorrelação positiva dos dados. Tá? Maior a chance de, quando tem um valor 7, depois vai ter talvez um valor 8 de erro, um valor 9, 10, depois vai descendo de novo, 9, 8, 7, forma uma parábola. Tá? Muito bem, por enquanto está parecendo grego, mas com os exemplos numéricos vai se transformar em português. Tá? Então já vamos de cara falar primeiro de análise de regressão, que é a forma de análise de dados sobre as quais a gente vai obter relações entre y, que aqui é o tamanho da planta, por exemplo, e x a distância entre as plantas. Tá? E sobre os erros dessa relação, né, sobre os erros do modelo matemático tentando explicar os diâmetros, né, as circunferências das plantas, perdão, em função das distâncias, é que a gente vai testar se existe uma autocorrelação, alguma coisa inerente aos dados, produzindo padrões nos dados. Tá? Bom, nesse momento você já deve estar nervoso ou nervosa, perguntando do que esse cara está falando, né? Cadê a figura para mostrar? Tá aqui a figura, tá? Então vamos supor o seguinte, agora eu vou falar do que eu estava dizendo no slide anterior. Você tem lá uma linha no campo, mediu com uma trena, e tem o comprimento dessa linha. Tá?
Aí você contou lá, mediu o tamanho da circunferência, a altura da base em centímetros de uma planta, tá aqui em preto, tá? Essa bolinha preta. Depois você caminhou 50 menos 30, uns 20 metros, mediu a segunda planta. Qual era a circunferência e a altura da base em centímetros? 4 centímetros. Depois você andou mais um pouco, mediu outra planta. Foi caminhando numa linha, foi medindo plantas, tá? Até que apareceu uma planta grande, tá? Depois apareceu uma planta bem pequena, que são esses valores em preto, ó, dados observados. Tá? Sobre esses dados observados, você fez uma análise de regressão, ou seja, você tentou buscar uma reta que passe sempre entre os pontos. Tá? Por exemplo, o ponto está aqui observado, o ponto está aqui observado. A reta está passando sempre no meio dos pontos. Ela nunca vai passar muito para fora dos pontos aqui. Ela vai sempre passar pelo meio dos pontos. Fica ponto para cima da reta e fica ponto para baixo da reta. Então, esses são os valores observados. E os valores vazados aqui, ó, sobre a reta, são os valores estimados pela reta. Então, a reta ela descreve esse fenômeno. Qual é o fenômeno? Qual é o tamanho das plantas em função da distância que as plantas estão? Há uma relação entre isso? Essa é a pergunta que a regressão está respondendo. Né? Então, os valores observados estão em preto e os valores estimados pela reta estão em vazado. Tá? Aqui. Os erros, como eu havia dito, é essa diferença. Né? É simplesmente você pegar aqui, ó, que está mais claro. Valor observado 4,5 menos valor da reta, mais ou menos aqui é 3,9. Então, 4,5 menos 3,9 vai dar o erro, tá? Aqui. Então, o modelo linear é y, que é o que eu quero explicar, que é circunferência, a altura da base da planta, como uma função de A, que é o coeficiente da média, né? Seria a média, menos o quê? Menos o coeficiente angular, que é uma medida de inclinação da reta. Aqui o coeficiente angular ele está lá, ó, é menos 0,0005x. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha circunferência, a altura da base, ela varia 0,0005 vezes em função de x. Então, para uma unidade de x, ela responde muito pouco negativamente, ou seja, ela vai decrescendo negativamente, né, com o sinal aqui, muito pouco para cada vez que eu adiciono um valor de x. Essa é a interpretação do coeficiente angular, ou seja, é uma medida de inclinação da reta. Tá? Se a reta não tem inclinação nenhuma, esse coeficiente angular é igual a zero multiplicado por x dá zero. E todos os dados poderiam ser explicados somente pelo quê? Pela média. Tá? Então é assim que funciona uma análise de regressão. Então, se você quiser saber um valor de dado da circunferência e altura da base em centímetros de uma planta de Psychotria leucarpa em função da distância e uma planta que você não tem aqui nos dados, que você não tem o dado preto, que é estimar com a reta, o que você tem que fazer? Você tem que colocar qual distância que a planta estava, por exemplo. Qual será a altura, a circunferência e a altura da base de uma planta que estava na distância 40? O que eu tenho que fazer? 40 é o quê? É x. Eu vou lá no 40, ponho 40 aqui, ó. Estão vendo a minha seta aqui, a minha cruzinha? Ponho 40 vezes menos 0,005 mais 4 vai dar qual seria a circunferência e altura da base para essa planta que eu não coletei dados. Entenderam? Então, o que faz uma análise de regressão? Ela estima um valor que você não tem dados no campo coletados. Tá? Se no eixo X fossem doses de adubo, e aqui no eixo Y fosse quanto a planta está crescendo, você poderia pensar, eu não quero saber, eu não quero testar uma planta com 100 de adubo aqui. Eu quero ver com a reta, com base no comportamento de todas as plantas que eu coloquei em menores doses de adubo, como se comportaria a circunferência de crescimento da planta. Então, a análise de regressão ela serve para estimar dados que não foram coletados, né? Estimar o que aconteceria aqui, ó, mais para fora até da figura aqui, numa situação onde não tenho dados. Tá?
foi descoberta e utilizada muito originalmente em agronomia, né? Depois é que foi extrapolada para as outras ciências. Bom, então nós estamos falando de tudo que pode acontecer aqui. Então nós temos o y, que é o que a gente quer explicar. Nós temos esses valores que foram obtidos com cálculo, com base nos dados observados, a média, menos o coeficiente angular aqui, vezes x mais os erros. Tá? Então esse é o modelo completo de regressão linear simples. O modelo mais simples que pode existir de regressão é esse aqui, para explicar o que aconteceu aqui nas bolinhas pretas em função das distâncias x. Né? E temos os erros, né, como essas linhas aqui que representam subtrações de valores observados menos valores estimados. Sempre que você substituir x aqui na reta, multiplicar por 0,05 e somar aqui, você vai ter um valor estimado para aquele x, tá? Um valor de y estimado para aquele x. E aí, diminuindo do valor observado, você vai ter o erro. Tá? Então, nós temos os erros. Por exemplo, temos vários tipos de erros em função das distâncias. O erro no instante t, ou na distância t, é o erro da planta que você está considerando no momento. Você pode ter o erro t-1, que seria da planta mais próxima, imediatamente anterior, né? Mais próxima de zero aqui na distância. E temos depois o erro t maiúsculo lá, ó, que é o erro da última planta. Tá? Isso são só formalidades matemáticas para explicar as posições dos erros em relação ao eixo x, porque depois a gente vai usar isso para calcular a estatística D do teste de Turing. Né? Bom, por enquanto a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Não acredito. Não, tá rodando. Eu achei que eu tivesse falado tudo isso sem gravar. Mas está gravando. Agora eu vou dar o pause. Então, obrigado. A gente já volta, tá? Só duas ressalvas aqui em relação à regressão sobre a reta, que eu esqueci de comentar para vocês. A gente só mostra uma reta, como aqui, ó, quando o modelo de regressão for estatisticamente significativo, certo? Eu estou mostrando a reta aqui para mostrar como seria, mas a rigor, né, você não poderia mostrar uma reta quando você tem pontos tão espalhados aqui que não explicam muito bem. A reta ela não é significativa aqui nesse caso, ela não explica muito bem a função, né, ela não explica como varia o diâmetro, a circunferência das plantas em função das distâncias. Tá? Então, a rigor aqui, não existiria uma reta estatisticamente significativa, a gente nem deveria mostrá-la. Tá? Um erro muito comum cometido até por professores e estudantes de doutorado é fazer uma outra técnica estatística, que é a correlação, e mostrar uma reta. Isso a gente nunca deve fazer, certo? A gente nunca deve mostrar uma reta em correlação. Correlação não tem nada a ver com regressão. Tá? A correlação ela é usada quando existe variável de independência entre as variáveis, por exemplo, quando y é independente de x. Tá? E a regressão a gente utiliza quando existe uma relação forte de dependência de y como função de x. Tá? A correlação ela não vai apresentar então uma reta, e a regressão ela só vai apresentar uma reta no gráfico quando o modelo aqui for significativo. Tá? É muito comum acontecer das pessoas confundirem isso e ficarem traçando retas em correlação. Outro equívoco muito comum é quando utilizar a regressão e quando utilizar a correlação. Tá? Você tem que ter em mente, por exemplo, quando que eu utilizo correlação? Quando as duas variáveis forem independentes. O que quer dizer isso? Quando y não tem nada a ver com x, e quando x não tem nada a ver com y. Vamos dar um exemplo assim. Por exemplo, o número de cigarros que uma pessoa consome como função da temperatura do dia. Tá? Tem gente que fuma, não interessa se está calor, se está de manhã, depois vai ficar no meio-dia, depois é tarde. Então, o número de cigarros que as pessoas fumam
pode não ter nada a ver com a temperatura aqui em X agora do dia. Tá? Então, quando eu não tenho nenhuma ideia a priori se tem uma relação entre Y e X, eu uso uma correlação para investigar justamente isso. Tá? Por exemplo, será que as frutas produzidas por uma árvore influenciam a temperatura média anual? Provavelmente não. Tá? Ou será que a temperatura média anual influencia a produção de frutas? Aí sim. Mas como uma influencia a outra e a outra não influencia uma, eu ainda estou tratando de correlação. Tá? No momento que o número de frutas produzidas fermentam e aquece o planeta e muda a temperatura anual, tá? Aí eu estaria tratando da influência do número de frutas aquecendo a temperatura anual. E a temperatura anual aquecendo, fazendo com que as plantas produzem mais frutas. Então aqui aí sim eu utilizaria correlação, porque uma influi na outra e a outra influi numa. Quando eu tenho que as frutas produzidas influem na temperatura anual, mas a temperatura anual não influi nas frutas produzidas, uma influi numa e a outra não influi naquela primeira, aí eu utilizo regressão. Regressão é quando uma influi na segunda, mas a segunda não influi na outra. Na primeira, no caso, né? Quando uma influi na outra e a outra também influi numa, aí é correlação. Na verdade, isso é uma coisa um pouco difícil de entender e até espero que eu não tenha ficado confuso aqui explicando isso. Tá? Mas na verdade não é tão difícil. Tá? Só você tem que se perguntar o seguinte. Eu estou testando uma coisa em Y e eu estou testando uma coisa em X. Será que eu poderia colocar aqui X lá em Y também? Aí se eu puder, tanto faz qual que é o meu eixo X e qual que é o meu eixo Y, aí eu partiria para a correlação. Acho que essa é uma forma mais simples de explicar. Quando eu coloco uma coisa em Y e eu não consigo ver ela em X influenciando a outra coisa que no começo estava em X, aí eu uso regressão. Muito bem, agora que eu tomei um tererê, eu vou explicar essa parte aqui. Depois que eu mostrei a figura, eu vou explicar ela, fica mais fácil. Tá? Muito bem. Vamos falar agora no texto das coisas que a gente acabou de ver. Então, a regressão linear simples é o modelo mais simples que se pode ajustar a dados ecológicos. Tá? Então, é uma reta que passa entre os pontos observados, que é aqueles pontos pretos, para minimizar os erros em relação aos valores estimados pelo modelo, que eram representados lá por valores vazados. Por convenção, na maioria dos trabalhos científicos, os valores de saída do modelo são representados pela própria reta, em regressão, lembrem, né? A representação da figura a seguir, né, visa facilitar o entendimento de como é calculado o erro, que era o que eu queria mostrar para vocês. Tá? Então, as coisas mais importantes no modelo são o coeficiente angular, ou a inclinação da reta, tá? Pode ser positivo ou negativo, o coeficiente linear, ou a média, e o erro, que é a distância entre o valor observado e o valor estimado naquele eixo Y. Tá? Uma coisa importante já sobre o teste que a gente vai explicar a seguir. O teste de Turbin-Watson ele é inválido para modelos sem o termo A. Tá? Então, se você fizer uma regressão e não incluir a média A mais XB, A mais BX, se você não incluir o A, fizer um modelo linear só menos BX igual a Y, ou Y igual a mais BX, você não pode usar teste de Turbin-Watson porque você esqueceu do A. Tem que estar o modelo completinho, Y igual a A mais BX. Tá? Isso é fácil de resolver, né? Sempre que você traçar uma regressão num programa de computador, o programa vai te perguntar com a média ou sem a média. Né? Sem intercepto ou com intercepto? Com intercepto. Por que chama média de intercepto? Porque é onde a reta encontra a linha Y. Quer ver? Aqui, ó. Intercepta a reta aonde em Y? Lá em 4.1. Por isso que se chama de intercepto. A média.
Pronto, explicado esse slide. O que são os erros de uma regressão? Eles indicam o quanto a reta da regressão linear simples se aproxima em descrever o fenômeno observado, que eram os pontos negros lá. E além disso, descreve fenômenos não planejados, tá? Os erros. São algumas coisas que estão influindo talvez nos valores negros lá observados, mas que não foram consideradas como X. Podem estar ocorrendo no experimento, como manchas nos valores de Y, inclusive, que podem possuir os mais variados significados ecológicos. Tá? Aqui no nosso exemplo que vem a seguir, tudo que foi observado na floresta, no campo, que é dado coletado, observado, está em fonte normal. E o que foi estimado está em itálico. Tá? E aqui também tem a questão dos arredondamentos. Então agora nós vamos ver para aquela tabelinha que eu acabei de mostrar, ó, nós vamos tentar explicar y como função de x. Bem simples aqui, só uma variável e outra variável. Vamos ver como faria o cálculo agora da regressão para explicar isso. Então na tabela a seguir encontram-se os dados de y, que é a circunferência, a altura da base dessa plantinha, que é o cafezinho do mato, como uma função de distância entre as plantas. No lugar tal, E nós vamos ter uma coluna P, que enumera passo a passo, que deve ser seguido nos cálculos do modelo linear simples de regressão da circunferência altura da base como função da distância. Então, aqui está o P. Ó. Estão vendo a minha setinha? Agora ela vira uma cruzinha. P. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6 dos cálculos. Tá? Agora a gente vai entrar numa calculeira aqui e vou tentar explicar para vocês o que significa cada valor, valor por valor, passo por passo aqui, até nós obtermos lá no final a equação da reta, como já está aqui, ó, os valores obtidos. Tá? Lá embaixo já estão os valores de B, né, a coeficiente angular, e lá embaixo mesmo, quase ali já em A. Tá? E aí, só pegando essas partes em cinza, que são os finalmente aqui dos cálculos, é que a gente vai montar o modelinho. Tá? Nós vamos por partes, como eu diria Jack. Né? Bom, o que temos então nessa tabela? Nessa tabela nós temos o seguinte, os passos dos cálculos, N, que são as plantas, né? Planta 1, planta 2, planta 3, até planta 10. Então o meu tamanho de amostra N maiúsculo é 10. Tá? O Y, que é a variável que eu quero explicar, a circunferência, a altura da base da planta 1 era 4, da outra era 4,5, e lá vai. Tá? Depois aqui embaixo, ó, tem a somatória, a soma de todas as circunferências à altura da base. Tá? Aqui está a distância das plantas. Então a planta 1 estava a 31,2 metros do meu ponto zero. Tá? A planta 2 estava a 51 metros. Então, a distância realmente entre a planta 2 e a planta 1 é uma diferença aqui, ó, tá? É uns 20 metros. Tá? Mas o que me interessava também aqui é saber a distância da planta até um ponto zero, que era um riacho. Tá? Queria saber qual era a influência desse riacho, e quanto mais longe aqui, mais eu me afastava do riacho. Então eu queria saber isso. Então as distâncias entre as plantas, né, são as diferenças aqui. Tá? Depois tem a soma, né, das distâncias. Somatório. Só somar todos esses valores aqui. Depois temos cada valor de y ao quadrado na coluna y ao quadrado. Tá? Pode ver, 16 é o quadrado de 4. Depois nós temos o quadrado de 31, que é 900. Depois nós temos outra coluna, que é x vezes y. Então, quem que é 124? É 4 vezes 31. 4,5 vezes 51 é 230. Tá? E lá embaixo, de novo, somatórias. Ó. Somatória, somatória. Essas colunas eu só vou falar para vocês mais adiante, que é o valor estimado pela regressão, que nada mais é do que quando eu coloco 31, que a gente vai ver na equação aqui, que eu acabei de mostrar nos slides anteriores, põe 31 vezes 0,05 negativo,
mais 4 vai dar 4,01. Então esse é o valor já estimado pela regressão. E lá na última coluna vai estar os erros. Mas isso a gente vai explicar mais adiante. Agora, primeiro, eu quero mostrar para vocês como que a gente calcula, com base nos dados originais aqui, ó, né, só essas duas colunas, e com as colunas já adicionais aqui, a reta. Tá? Vamos ver então como é feito isso, seguindo os passos aqui. Tá? Uma outra coisa é a média. Né? Então, se eu fiz aqui ó, a soma, deu 38 e dividir por 10, a minha média é 13,85 das circunferências. Se eu fiz 600 como soma das distâncias e eu tenho 10 plantas também, a média é 63,7. Tá? Então, tendo as médias e as somatórias de todos os cálculos aqui, a gente vai partir para calcular o passo 4. Então, os passos 1, que é calcular as somas, passo 2, que é calcular as médias, né? Tudo isso é facilzinho, é só você seguir a tabela aqui e falar o que eu acabei de fazer. Né? O passo 4 é um pouco mais complicado, nós vamos ter que calcular o SYY, depois o SXX. O SYY é a somatória de y ao quadrado menos n, que é 10, vezes a média, né, ao quadrado, igual, vai dar tudo isso, 9,025. Tá? Então vocês façam, primeiro elevem 13 ao quadrado, vai dar mais ou menos 10, vezes 10 vai dar mais ou menos 100, 150 menos 10 vezes, que é quase, né, 4, né, 16 praticamente. Vai dar um valor de 10 praticamente, né? Que é quase 4 vezes 10, aliás, quase 4 elevado ao quadrado vai dar quase 16, vai dar uns 15. Vezes 10, 150, 157 menos 150, 9. Certo? Está calculado, então, o nosso amiguinho SYY. SXX ele é a somatória dos x ao quadrado, só muda um pouco, menos 10 vezes a média de x elevado ao quadrado. Tá? Então, peguem 63 elevado ao quadrado, multiplique por 10, vai dar um número bem grande. E desse número bem grande, vocês vão descontar ainda 42.798, que é a soma de todas as distâncias ao quadrado. Vai dar lá no final das contas 2.221,74. Então você tem SXX, SXY. Tá? Aí, a gente vai fazer um pequeno intervalo para você assimilar isso e a gente já volta explicando o resto. Nós precisamos agora fazer o SXY, que ainda faltava. Ele é a somatória de XY, né, 2.441,4, menos N, né, vezes. Aí é só lembrar dos outros dois, né, 3,85 é y ao quadrado, vezes x ao quadrado. Né, a soma, a média, de x. Então, média de y vezes média de x vezes n, tá? Tudo isso menos 2.441, ou 2.441 menos tudo isso, vai dar menos 11,05. Tá? Agora que nós temos SXY, SXX e SYY, a gente pode partir para o cálculo de B, que é o coeficiente angular da reta ou a inclinação da reta. Ele vai ser SXY, né, que é o negativo aqui 11,05, dividido por SXX, que é o 2.221. Tá? Então, menos 11 dividido por 2.000 vai dar um valor bem pequeno. E respeitem os sinais, né? Menos com mais dá menos aqui na divisão, menos 0,0005. Calculei B. Agora, como eu calculo A? A é nada mais do que a média original, né? Aqui, ó, 13,85, menos de novo B, que eu já calculei recém, tá lá, ó, 0,05. Vou ficar aqui com a cruzinha para vocês verem, 0,005 vezes
somatória das instâncias x, 63. Então, multiplique primeiro sempre, né? 0,005 negativo vezes 63 vai dar um número negativo. Né? Aí, 3,85 menos esse valor aí, que vai mudar o sinal, vai ficar positivo de novo, vai dar um valor bem pequeno somando a 3, vai dar 4. Está calculada a regressão. Vejam que não é nada difícil, né? É só vocês voltar agora no YouTube aí e verem os passinhos de novo, prestarem bem atenção nessa setinha aqui, ó, essa cruzinha. Quando eu estou explicando, vocês vão chegar a todo o cálculo e vão ter um modelinho. Então, o modelinho é, quem que eu explico? Circunferência altura da base, y, lá, ó, é uma função da média, 4, menos 0,05x, coeficiente angular b. Y é igual a A menos BX. Como calcular? Resuminho, dados originais, sempre em colunas, somatórias e médias de dado original, dados originais elevado ao quadrado, suas somatórias, as multiplicações dos dados originais, e depois disso tudo, faça SYY, como eu já falei, SXX, SXY, e B calculado primeiro, né, como função DSXX e DSXY, e depois A calculado como uma função já de B, da somatória, aliás, da média original, e de as médias originais, né, no caso aqui. Tá? Beleza? E o erro? Como que eu calculo o erro? O erro, eu tenho que usar primeiro 31,2, colocar ele na equação. Aqui, ó, em x, multiplicar por 0,05 vai dar um valor negativo, somo com 4,1. E aí, subtraio, esse valor estimado do valor original lá, 4. Então, 4 menos o valor estimado aqui, quando eu substituo 31 na equaçãozinha, vai dar y', tá? Que são os erros. Né? Então, y' nessa coluna é o valor estimado. Tá? É quando eu substituir 31,2 na equação, eu obtive um valor diferente do valor original. Y', se eu falei outra coisa, esqueço agora, é o valor estimado. O erro está aqui nessa coluna, que é y observado menos y' estimado, vai dar os erros. Um detalhe importante aqui é que a soma dos erros, né, então aqui são valores estimados, sempre eles estão em itálico e com a linhazinha, e erros, valores observados menos valores estimados. 4 menos 4,01 vai dar menos 0,025. Fiz todos os valores estimados, substituindo todas as distâncias na equação, e fiz todos os valores estimados, menos os valores originais, eu tenho a minha sequência de erros para começar o cálculo do Turbin-Watson. Vejam só. Agora é que a gente vai começar a aula, na verdade. Se você fez certo, a soma desses erros aqui ela tem que dar igual a 0. Tá? Então, a minha forma de falar isso agora é essa para vocês acertarem o cálculo aqui. Tá? Então, nessa aula, a gente viu o quê? Viu como fazer toda a regressão e ainda viu mais, né? Viu como calcular os valores estimados, os valores usando a equação para dados que a gente talvez não tenha dados, mas aqui eu fiz para os dados que a gente exatamente tinha, para poder saber quais eram os erros. E como eu calculo os erros. Tá? Esse slide aqui, ó, ele explica tudo o que foi feito agora e em forma textual, o que eu acabei de explicar em forma labial para vocês. Tá? E ainda fala mais, né? Por exemplo, esses dados aqui de S, Y, Y serão necessários para o cálculo do coeficiente de determinação, R², que é uma medida do quanto o modelo explica os dados. Tá? E aqui também, como a gente faz os valores estimados, ó, né? E como a gente faz o erro. Tá?
Então, como a gente pode ver na figura 2, o erro é bem pequeno, na ordem de 0,05 unidades de Cab, ou seja, 0,0125 centímetros, o primeiro erro estimado. Lá está ele, ó. De novo, ó, acompanha a cruzinha. O valor observado é 4 e o valor estimado é 4,0 alguma coisa. Então, o primeiro valor que a gente observou em relação ao primeiro valor que a equação nos determinou, ele é um erro. A diferença entre esses valores é bem pequena, o erro é bem pequeno. Então, para esse ponto, a equação funcionou bem. Já para outros pontos aqui, existe sempre essa linhazinha mostrando que em muitos pontos tem erros grandes, ó. Alguns outros pontos têm erros pequenos. Então, essa é uma forma da gente visualizar esses valores aqui. Ó, o primeiro ponto teve um erro bem pequeno. Já teve um ponto lá, que é o ponto 8 ou 7, ponto 8, que tem um erro grande. A equação estimou 3,79, quando na verdade o valor observado foi 6. Aqui, tá? Então a gente consegue ver tudo isso, interpretar tudo isso com esse slide aqui. E aqui estão as fórmulas de B e de A, na forma matemática mesmo, para vocês só terem para constar como foi calculado. Muito mais fácil é vocês lembrarem de como eu fiz isso na forma numérica. Né? Então, o que são os erros da regressão? Se todos os erros fossem iguais a zero, os valores observados, os pontos negros lá, seriam iguais aos valores estimados. Nesse caso, a reta descreveria precisamente o fenômeno observado. Tal caso é muito raro na natureza. Na prática, os valores estimados, os vazados naquela figura, aqui, sempre destoam bastante dos valores observados em negro. Né? E rende as mais diversas interpretações, como discutido por Anscombe em 73, que é um trabalho muito interessante que eu recomendo para vocês, sobre como a gente pode cair em alguns perigos em análise de regressão só confiando no R ao quadrado, que é uma coisa que a gente vai ver logo a seguir. Tá? E a seguir a gente vai ver também como se faz todo o teste de Turbin-Watson, como se calcula essas coisas na sequência. Agora eu vou mostrar para vocês, se eu encontrar na internet, esse quarteto de Anscombe, que é uma forma de mostrar para vocês como modelos podem passar muito bem por pontos e mesmo assim estarem errados. Tá? A interpretação dos resultados. Então, amiguinho, se você colocar no Google Anscombe Regression, vai aparecer essa figura aqui. Tá? Que é uma figura altamente bizarra, que mostra o seguinte. É o quarteto de Anscombe. Ele mostra como é possível passar a mesma reta aqui, ó, e nos mais diferentes dados. Tá? Então lembrem, y é a nossa variável dependente, x é a variável que explica a variável dependente. E aqui são valores observados. Tá? E a reta são os valores estimados. Olha que bizarro, nesse primeiro caso, o fenômeno y é descrito muito bem pela reta. Tá? A reta geralmente passa bem perto dos pontos aqui. Ó, né? Agora percebam como se essa mesma reta aqui ó, poderia também descrever um fenômeno que é não linear. Ó, né? Aumenta, depois diminui. Esses dados aqui, ó, eles seguem aparentemente a reta, mas tem um outlier lá, ó, um valor fora da casinha, que destoa bastante da regressão, mas é a mesma reta. E aqui tem um outro caso muito esquisito, em que tem uma massa de valores, um grupo grande de valores aqui, tem um valor totalmente fora lá, ó, mas só porque ele existe é que passa uma reta igual à reta que descreveria os outros fenômenos. Tá? Então, muitas vezes, tem fenômenos que claramente não tem nada a ver com uma reta, seriam modelados melhor aqui por uma regressão x ao quadrado, menos 2x mais a média, igual a alguma coisa. Aqui tem um dado completamente ridículo, né? nem se poderia usar a regressão aqui, porque a rigor a gente tem só dois pontos aqui, né? Aqui e aqui. Tá? E tem outros fenômenos também, tem dados fora da casa, alterando a regressão, né? Essa reta deveria passar muito mais para baixo, mas por causa daquele único ponto, ela passa mais para cima.
e essa reta só existe também por causa daquele único ponto. Então, a análise dos erros e o teste de Turbin-Watson, ele ajuda a você ver matematicamente que existe significativamente estas coisas aqui nos seus dados, né? Existe significativamente aqui uma autocorrelação, uma positiva. Sempre que um valor ele vai aumentando em relação ao outro, é previsível aqui um novo valor mais alto, né? Então aqui segue-se um valor mais alto, segue-se um valor mais alto, depois ele vai voltar a diminuir aqui. Então isso é uma autocorrelação positiva. Então o teste ele vai mostrar que existe significativamente, o teste de Turbin-Watson, uma outra tendência, outro padrão, melhor falando, nesses dados, do que uma reta o descreveria. Tá? A reta não é boa para descrever esses dados. E aí o teste de Turbin-Watson vai mostrar justamente isso com uma significância estatística, ou seja, uma reta não é o melhor modelo para descrever esses dados, ela teria uma grande chance de erro descrevendo esses dados. Tá? Mais uma última dica para a aula de hoje sobre regressão. Se você quiser entender muito bem o fenômeno com regressão, nunca pense em coletar poucos dados aqui em X. Tá? Se você quer testar doses de um adubo numa planta, nunca faça o que está aqui. Ó. Testar essa dose com várias plantas, né? Cada vaso aqui seria um valor. Depois testar uma única planta lá com uma dose maior. Essa é uma interpretação ecológica, da experimentação ecológica do que é essa figura. Né? O cara fez um experimento, colocou a dose 8 para várias plantas, viu o que aconteceu. Aqui coletou o número de folhas, por exemplo. Depois usou um único vaso com uma dose grande para testar o que aconteceria e a planta cresceu mais. Só que o que acontece aqui? Ó? Nessas doses ele nunca vai saber porque ele não usou vasos. E também aqui ele não usou vasos. Tá? Isso aqui é uma dica de como não fazer um trabalho científico com regressão. Tá? Aqui ele pode até ter feito direitinho, mas uma planta destoou muito. Então talvez aqui seja um significado. Essa planta tem uma diferente carga genética, é um mutante, pode ser um erro de experimento. Ele pode ter achado que colocou 14, pode ter colocado 2 vezes a mesma dose. Mas o bom aqui ó, é que para cada dose ele tem um vaso. Tá? Então aqui está bonitinho, né? Tem várias doses e vários resultados. Se você quiser realmente entender muito bem o fenômeno com regressão, priorize o eixo X. Tá? Não faça isso. Sempre coloque bastante vasos, bastante doses para entender tudo o que poderia acontecer, desde a menor dose até a dose absurda. Né? Por exemplo, encher o vaso com a dose. Nem terra tem no vaso, só tem a dose de potássio lá, que é o que você quer saber. Outra coisa, outra dica importante para regressão. Nunca faça isso, né? Testa uma dose e outra dose e não testa doses intermediárias. Uma coisa interessante se você fazer em regressão é usar uma escala logarítmica aqui. Ou seja, eu uso uma dose de 2, depois eu uso uma dose de 4, depois eu uso uma dose de 16, depois eu uso uma dose que é 16 ao quadrado, vai ser lá da 200 e alguma coisa. Se eu quiser saber se existe uma relação muito forte a partir de uma dose muito alta, eu não preciso testar linearmente, né? Posso colocar aqui no eixo X doses que vão aumentando muito para saber tudo o que poderia acontecer. Tá? É claro que aí talvez eu tenha que usar um modelo como esse aqui, né? Não linear. Mas são dicas de como você fazer no eixo X, fazer com que os vasos colocados e os tratamentos testados no eixo X realmente causem uma boa resposta em Y. Tá? Como planejar isso aqui para você ter um bom resultado depois, para você publicar o trabalho e perceber todos os méritos, né? Bom, falamos então desse trabalho importante de Anscombe. Tá? Até vou colocar aqui na Wikipedia todos os créditos para ela, é claro, sobre essa importante regra de regressão, né? Vocês podem ler aí. Dados que possuem propriedades estatísticas muito simples, mas são completamente diferentes quando colocados em um gráfico. Vocês podem ler
se aprofundar mais sobre isso aí. E esse é o clássico trabalho dele, tá? 73. Eu achei na Biblioteca Setorial da Agronomia, na Universidade Federal de Santa Maria, esse trabalho. Achei fantástico esse trabalho. Poucas pessoas acho que conhecem, e é muito importante em regressão. Vou deixar ele aí para vocês como uma boa referência para vocês entenderem o que é regressão, certo? Só para continuar mais um pouquinho, já em clima de despedida, eu vou apresentar a fórmula do teste de Turbin-Watson para vocês. Então, no momento que a gente já fez tudo e tem os erros, a gente vai trabalhar só com os erros para calcular a estatística dele. Tá? Não se assustem com a fórmula. A fórmula é só uma forma de dizer o que eu deveria fazer com os números. Tá? Essa é a fórmula do teste de Turbin-Watson. O que ela me manda fazer é que é interessante. Eu tenho que pegar o erro da segunda planta, tá? Menos o erro da planta anterior, elevar ao quadrado, tá? E fazer isso para a segunda, até a última planta. Por que eu não posso fazer para a primeira planta? Porque aí eu teria que pegar o erro da planta anterior, que é 0. Não existe a planta. Hoje a gente vai ver como contornar isso. Então eu faço o erro da planta seguinte, menos o erro da planta primeira, que é t menos 1, elevando ao quadrado, faço isso para todas as plantas possíveis. E divido tudo isso simplesmente pelo erro da planta t ao quadrado. Tá? Aqui está explicado, né? Você vai fazer isso então do erro 2 até o último erro. Tá? Então vou mostrar aqui, ó, só para começar a mostrar o que é isso. Então vai fazer aqui, ó, o erro, ó, veja onde eu estou. O erro 0,58 da planta 2, ó, né, menos 0,0125 da planta 1. Erro 2 menos erro 1 eleva ao quadrado. Depois eu faço o quê? Parte de cima da fórmula. Turbin-Watson. Erro menos 0,394 menos 0,58. Eleva ao quadrado e vou guardando. Depois 0,131 menos 0,394. Eleva ao quadrado. Estou fazendo isso aqui, ó. Estou fazendo essa parte aqui da fórmula. Ó. Cada erro, a partir da segunda planta, menos o erro da planta anterior, elevando ao quadrado. Depois a parte de baixo da planta, da fórmula, desculpe, é só ir fazendo os erros ao quadrado. Então é só vir aqui e elevando esse valorzinho aqui ao quadrado. Eu vou ter isso aqui pronto. Certo? Sem mistério por enquanto, né? Então o que é essa fórmula? É uma fórmula que representa a soma das variâncias dos erros dos pares de vizinhos mais próximos, que é a parte de cima aqui, ó, menos, aliás, dividido pela soma dos quadrados de cada erro, que é aqui, ó, tá? Do primeiro até o último par de erros, respectivamente. Então sempre vai ser um valor menos 1, né? Se você tem 10 erros, você vai ter 9 vezes aqui esse cálculo e 9 vezes esse. Depois de dividir essas somas todas, a soma de todos esses valores ao quadrado, pela soma de todos esses valores ao quadrado, é que vai dar o delta aqui, o D de Turbin-Watson. Tá? Você vai ter sempre um valor a menos aqui, ó, porque você vai pegar o segundo, aqui, ó, perdão, o segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, e lá no final o último menos o penúltimo, vai ter um valor a menos. Então esse é o valor de Turbin-Watson. Tá? Tem mais algumas outras coisas aqui que vocês podem ler e se informar melhor do que está sendo feito aí. Bom, na próxima aula que a gente vai realmente falar sobre o teste de hipóteses. Até uma forma de deixar vocês empenhados aí em assistir a próxima aula. Não vou comentar agora como que a gente vai testar esse valor de D. Tá? A gente vai só fazer isso na próxima aula, porque o nosso tempo já está quase 1 hora aqui. Né? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês quanto daria para nossos dados aqui, ó, todos esses valores menos o anterior elevados ao quadrado, dividido por todos eles ao quadrado, quanto daria o nosso D, e a gente vai testar em relação a um D tabelado, que é uma realidade, para ver qual
quão raro é o nosso B, o que ele significa e tal, certo? Então pense no que foi dito, tome um café, memorizem, repensem, vejam as figuras, deem uma volta de bicicleta ou caminhando no parque, pensem sobre o que foi falado, e na próxima aula a gente realmente entra na parte mais pesada, que é testar esses valores estatisticamente. Tá? Grande abraço aí para vocês e até a próxima. Qualquer dúvida, rebobine, né? Retorne no YouTube um pouquinho antes, que a explicação vem. Acredito que eu tenha cometido raríssimos erros agora, né? Falando aí sobre autocorrelação, sobre... Talvez eu falei alguma pequena bobagem, mas logo depois eu corrigi ali quando eu falei em correlação versus regressão. A maioria das coisas aqui estão bem feitinhas, né? Vocês podem ver. Espero que a explicação seja boa e você consiga entender tudo o que foi feito. Grande abraço aí e até a próxima.